A nossa mensagem de hoje, ela tem como título 12 homens e 2 destinos. Parece até filme de Hollywood, né? Tem alguns filmes aí com esse título, só que era um destino. Aqui são 2 destinos. 12 homens e 2 destinos é o título da nossa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que é uma mensagem que marcará o seu coração, marcará a sua vida, em todos os sentidos. Nos sentidos de lutas, de conquistas, do que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Eu gostaria de lembrar que neste episódio, a qual acontece isso aqui, Moisés, ele liderou o povo de Israel, após Israel ter passado 430 anos como escravo no Egito. Parece que foi mais fácil Deus tirar Israel do Egito do que tirar o Egito de dentro de Israel. E Deus então levantou um líder, e esse líder era chamado de Moisés. Moisés então lidera este povo no deserto, após ter saído do Egito. E agora Deus chama Moisés e dá a seguinte ordem. Mas antes de dar a ordem, Deus lembra das promessas. E ele diz assim no versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar a Israel. Espiem. Qual era a ideia de Deus? Façam uma missão de reconhecimento. Eu quero que você escolha 12 homens de cada tribo de Israel, que eram 12 líderes, homens experimentados, homens de valores. E vocês então irão fazer uma missão de reconhecimento. Mas presta atenção nas palavras de Deus. A terra que eu hei de dar, essa terra já é de vocês. A promessa que eu estou dando para vocês é o seguinte: essa terra é de vocês, porque a terra é minha, eu dou a quem quero. Mas é o seguinte, Moisés, você vai levantar 12 homens. Esses 12 homens vão fazer um reconhecimento, ter uma missão de reconhecimento. A ideia é vocês conhecerem a terra, para depois traçarem estratégias de guerra, de batalha, porque tem inimigos lá. Então a ideia é o quê? Vocês reconhecerem, trazerem informações, e depois vocês irão traçar estratégias de guerra para tomar aquela terra. Desses 12 homens, esses homens iriam ser provados no seu caráter, porque daqueles 12, um iria substituir Moisés depois. Às vezes a gente recebe alguma missão de Deus e parece que essa missão é simples. Mas ali Deus já está nos provando. Você pode receber uma missão assim, o pastor chamar você e diz: olha, meu filho, você poderia dar aula para as crianças de 4 a 6 anos? A mim parece uma missão simples. Mas ali Deus já vai estar provando a pessoa. Se ela preparou a aula, se ela orou, se consagrou, como que ela deu a aula, qual foi o espírito de submissão que existia ali. Talvez durante a semana, no coração dela, o pastor me chamou, eu vou, mas tudo bem, não era isso que eu queria, eu vou, mas não é o que eu quero. Ali já ele está sendo provado. Na obra de Deus nós sempre estamos sendo provados, e Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, no mínimo, sobre muito, Deus o colocaria depois. Nós queremos grandes coisas de Deus. Sonhamos alto. Eu creio que nós temos que sonhar alto. Eu creio que nós temos que ter esse espírito de conquista, de querer ter grandes coisas. Isso tem que fazer parte do ser humano.
Mas nós não vamos chegar a ter grandes coisas se nós não passarmos pelas pequenas coisas e sermos provados pelo Senhor. Porque se nós falharmos nas pequenas coisas e nós ganharmos as coisas grandes depois, provavelmente nós vamos jogar fora, vamos desperdiçar e vamos perder aquilo que Deus tem para nós. Moisés então chamou aqueles 12, escolhidos dentre os líderes, os príncipes, diz a palavra do Senhor, os maiorais, homens com capacidades de liderança, uma grande missão, a maior missão que receberam desde que saíram do Egito. No versículo 17, Números 13, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhe: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita. Como é que você, quando dá uma notícia para alguém, eu quero fazer um questionamento para você. Você marca uma reunião com a sua equipe e você tem várias notícias para dar. Por onde você começa as notícias? Você começa pela notícia ruim ou pela notícia boa? É uma pergunta que eu faço para você. Quando você chama alguém para dar notícias boas e ruins para essa pessoa, você começa pelas notícias boas ou pelas notícias ruins? É só um questionamento, pois nós vamos entender a pergunta que o pastor está fazendo. Então percebam no versículo 18: e vede que terra é o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Perceba as palavras de Moisés: se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Nessa missão do reconhecimento, vocês vão ver aquele povo que habita lá. É um povo forte ou é um povo fraco? Muito ou pouco que habitam ali? Versículo 19. O qual é a terra que habita, se boa ou má? E quais as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortaleza? Se as cidades têm muros, arraiais, se não tem muros, se não tem muros, eles moram em arraiais ou eles moram em fortaleza. Versículo 20. Também qual é a terra? Se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, se tem florestas. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Era a época das colheitas, das primeiras colheitas das uvas. Percebam como Moisés dá a ordem aos espias. Olha, vocês vão ver isso e vocês vão me trazer essas notícias para mim. Nessa sequência, se o povo é forte ou fraco, se pouco ou muito, se a terra é boa ou má, se as cidades em que habitam têm muros ou fortalezas, se há árvores ou florestas. Aí, como um bom líder, ele diz para eles o seguinte: sejam corajosos, esforçai-vos. Essa missão que vocês têm é importante. Então, além de dar, ele anima. O líder que anima: vão, vocês podem, vocês conseguem, vocês têm que ser corajosos, vão. E a última coisa que ele pede: olha, vocês vão tomar o fruto da terra. A última coisa da missão: vocês tomem o fruto da terra. Muito bem. No versículo agora, no versículo 25, do mesmo número, Números 13, versículo 25. Depois,
voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Fizeram a missão de reconhecimento. Viram a terra, viram os inimigos. Houve um lugar que eles encontraram as uvas. E as uvas eram tão grandes que um cacho de uva teve que ser levado por 2 pessoas. Tiveram que colocar numa vara e 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Muito bem. Então no versículo 25 diz que eles voltaram do reconhecimento da terra. Nós vamos ver que todos eles viram a mesma coisa. Passaram os mesmos problemas. Tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos perigos. Os 12 receberam a mesma missão, viram a mesma coisa, ouviram as mesmas coisas, passaram os mesmos riscos e perigos, e agora então, eles vão passar o relatório do que Moisés pediu. Versículo 26, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, o líder e o sumo sacerdote, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Acade, e tornando, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Reuniram toda a congregação de Israel diante dos seus líderes, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. A última coisa que Moisés pediu: o que aquela terra dá? Como é a terra? Eles começaram com uma notícia boa. Pessoal, é o seguinte: aquela terra, vocês não têm ideia. Aquela terra, tudo que planta dá. Mana leite. Significa que os animais podem pastar à vontade. Porque as vacas, as ovelhas, elas vão poder dar leite. Mel, muitas frutas, muitas verduras. Aquilo a gente pode plantar. Pessoal, aquela terra é um sonho, é tudo que nós queremos. Então você imagina com o relatório, o pessoal assim: uau, que terra maravilhosa. Versículo 28. O povo, porém, aí começa. Tem um porém, mais contudo. O povo que habita nessa terra é poderoso. Moisés não pediu para dizer que era poderoso. Moisés pediu o seguinte: aquele povo lá é forte ou fraco? Então eles já aumentaram o que Moisés pediu. Não, aquele povo lá é poderoso, não é forte. Ele é poderoso, aquele povo lá. E as cidades fortes e muito grandes. Não era para dizer se a cidade era muito grande. Era para dizer se tinha muros ou fortalezas. Mas agora as cidades são grandes. Muita gente. Elas são fortificadas. Você imagina, você recebendo um relatório, você é do povo, chega lá os espias, chega lá os 12 líderes de cada tribo, passando uma missão de reconhecimento. Primeiro dão aquela alegria, e agora o teu coração começa a se derreter. Começou a derreter o coração. O cara já imaginou, eu fico imaginando o cara lá assim, ó, já estou me imaginando embaixo daquele pé de uva, lá, aquele cacho de uva, comendo aquelas uvas. Já estou me imaginando colocar minhas vaquinhas no pasto. Já que Deus vai nos dar, mas parece que o sonho já começa a se derreter. O povo é poderoso, as cidades são muito grandes,
E também ali vimos os filhos de Enaque, que seriam gigantes. Eles iriam encontrar gigantes naquela terra também. Não era para dizer se tinha gigante. Era para dizer se o povo era forte, se era fraco, se era muito, se era pouco. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles começaram a falar todo o relatório. Aí então, Caleb se levanta e diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Alguém, neste momento, Caleb, ele não olhou os problemas, ele não olhou as dificuldades, simplesmente ele se lembrou da promessa de Deus. Ele diz: olha, certamente nós possuiremos em herança. Por que herança? Porque há muito tempo atrás Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus prometeu aquela terra para Abraão. Abraão possuiu aquela terra? Não. Mas depois Deus fez uma aliança com seu filho Isaque. Isaque possuiu a terra? Não. Seus descendentes possuiriam. Depois teve Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos. E desses 12 filhos saíram as 12 tribos. Nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó foram possuidores daquela terra, mas a descendência deles. Ali estava a descendência. Agora cumprir-se-ia a promessa de Deus. E Caleb lembrou: ei, essa terra é nossa herança. Deus já tinha prometido para Abraão, para Isaque, para Jacó. Porque seguramente nós prevaleceremos contra ela. O que Caleb fez? Ele olhou com os olhos da fé. Ele não estava se importando com gigantes, não estava se importando com fortalezas. Ele estava olhando ele viu aquela terra. Enquanto que os 10 só olharam as dificuldades, estavam olhando a terra e olharam os gigantes, olharam as fortalezas, o coração deles ia se derretendo. Agora Caleb e Josué não. Caleb e Josué: isso aqui vai ser nosso. É isso que Deus prometeu. Nós vamos vir aqui, nós vamos entrar e nós conquistaremos a terra prometida. A Canaã que Deus prometeu aos nossos antepassados estão diante de nós. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não foi isso que Moisés pediu. Eles já estão tomando a decisão no lugar do líder. Os 10 agora estão tomando a decisão no lugar daquele que Deus colocou para liderar. Os 10 já tomaram a decisão por Moisés. E já disseram: nós não podemos subir. Nós não podemos tomar aquela terra, porque aquele povo é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual possamos espiar é terra que consome os seus moradores. Os que vão lá são mortos. E todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Os homens que nós vimos eram homens altos. Diante de nós, nós somos pequenos. Também ali, vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos.
assim também éramos aos seus olhos. Deixaram de olhar para Deus. Se sentiram como gafanhotos. Se sentiram complexados, complexo de gafanhoto. Sentiram-se inferiores. Quando nós nos esquecemos das promessas de Deus para nossas vidas e olhamos os obstáculos, olhamos as dificuldades da vida, o medo nos consome. Irmão, talvez você está aqui nesta noite com medo da inflação, medo do desemprego, medo de perder o emprego, medo de tantas coisas. E esse medo te consome, em vez de você crer nas promessas de Deus da tua vida. Você só está olhando para os problemas. Você não está olhando para Deus. Como é que está o teu olhar diante do problema? Você diz para Deus que tem um grande problema, ou você olha para o problema e diz assim, eu tenho um grande Deus para te vencer? Como é que está o teu olhar? Será que o teu coração está derretido diante dos problemas? Talvez a maior desgraça é porque quando nós estamos com medo, nós perdemos a nossa vontade de ganhar, de prevalecer contra os problemas. A dificuldade é quando nós começamos a contaminar as outras pessoas. E esses homens passaram então a contaminar as outras pessoas. Agora nós vamos para o capítulo 14 do mesmo livro de Números, versículo 1. Olha o resultado do relatório deles. O resultado. Moisés, ele começou, primeiramente, vocês vejam se aquele povo é forte ou fraco, se é pouco ou muito, se as cidades que neles habitam, eles habitam em arraiais, se tem muros ou fortalezas. Vocês vão se esforçar, vocês vão ter ânimo, e por último vocês vão me trazer a notícia do fruto da terra. Como é que eles começaram? Começaram ao contrário. Eles começaram a dar as boas notícias primeiro. A boa notícia é que aquela terra mana leite e mel. Uau, que bênção! Mas eu tenho um monte de má notícias. O povo que lá habita é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, pois havia gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Então eles começaram pela boa notícia e depois foi derretendo o coração deles. Quando você faz uma reunião com a tua equipe, primeiro você dá as más notícias. Você dá todas as dificuldades que a tua empresa, a tua equipe está passando. Olha, essa dificuldade é essa, estamos passando por isso. Olha, vamos ter que reduzir salário, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos vencer, nós vamos ganhar. Eu quero dizer que Deus está nesse negócio. Vocês não serão demitidos, nós não perderemos nossos empregos, as famílias de vocês vão ter o sustento de vocês. Como é que vai ser aquele pessoal? Aquele pessoal vai sair assim, uau, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, nós vamos trabalhar. Agora se começa, eu já participei de reunião, irmãos. Muitas reuniões. O que eu acho mais fim na minha vida foi reunião. Principalmente quando não queria se decidir alguma coisa, mandava-se fazer uma reunião. Mas as reuniões eram assim, eu começava com as boas notícias. E a gente se animava com as boas notícias. Uau, que legal, que legal. Chegava no final, a bomba. Pum! Cara, tu não te lembrava mais das boas notícias. Tu ia para casa pensando nas más notícias.
Acabou a reunião, não tinha mais reunião. Tu olhava para um, olhava para o outro, um já estava desesperado, aquele olhar assustado. Agora, se você já começa com as más notícias, já colocando os problemas, e no final, estou dizendo, pessoal, nós vamos ganhar, vai dar certo, mas tem boa notícia também nesse negócio aqui. Então começa a dar as boas notícias, que eles vão para casa, se lembrando das boas notícias. Agora o povo aqui, nós vamos ver quais foram as consequências das más notícias. Números 14, versículo 1. Primeira consequência: e toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. Primeira consequência: chorar a noite inteira. Segundo: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos naquele deserto. Começaram a murmurar contra a liderança de Moisés. Como se Moisés fosse o culpado. Como se a culpa de tudo isso ali fosse de Moisés. Moisés estava cumprindo uma ordem de Deus. Deus colocou Moisés ali. Foi Deus que disse para Moisés: Moisés, manda 12 homens. 12 homens fortes, experientes, líderes, príncipes, os maiorais de cada tribo. Você vai mandar para fazer uma missão de reconhecimento, porque essa terra eu vou dar para vocês. Choraram a noite inteira. E agora murmuraram contra Moisés. A liderança de Moisés já não era mais bem-vinda. E ainda a murmuração, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Cara, eles eram escravos. Eles estavam com aquele pensamento de gafanhoto, de escravidão. Eu não valho nada, eu não mereço isso. Então era melhor estar lá mesmo no Egito. Lá eu iria morrer, não ia passar por essas dificuldades, por esses problemas. Versículo 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Começar agora a murmurar contra Deus. Primeiro choro, amargura na alma. Murmuraram contra o líder, contra aquele que Deus colocou. Agora a murmuração é contra Deus. Por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Deus abriu o mar vermelho. Deus destruiu o exército de Faraó. Agora Deus queria que eles possuíssem a terra prometida. E no primeiro obstáculo, já queriam voltar para o Egito. Irmãos, às vezes é assim. Deus faz milagre na nossa vida. Deus abre portas para nós. Deus nos abençoa. Estamos sendo abençoados. A mão de Deus está sobre nós. De repente vem o primeiro obstáculo. A primeira dificuldade, o que você faz? Você se esquece do que Deus fez e começa a reclamar com Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. Murmurar contra Deus é derrota na certa. Se tem uma coisa que Deus abomina, é murmurar contra Deus. É reclamar de Deus. Reclamar, Deus, por que me desse esse trabalho? Deus, por que me desse esse filho? Deus, por que tu me desse essa mulher? Por que tu me deu esse marido? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Mas muitas das nossas coisas das nossas vidas são decisões nossas, que nós não fomos aos pés do Senhor para consultá-lo. Aí vem as consequências. Em vez da gente assumir a nossa culpa, o nosso erro, é muito mais fácil acusar Deus. E foi assim desde o princípio. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chegou diante de Adão
Adão acusou a Deus e acusou a mulher. Senhor, a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. A mulher que tu me deu, ela me fez pecar. Quando Deus foi para Eva, a serpente me enganou, Senhor. Ninguém assume o erro. Talvez o processo de cura, o processo de restauração da tua vida, de conquistas, é você olhar para dentro de você e ir humildemente da presença de Deus. Deus, eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço meus pecados, eu reconheço meus erros. Eu pequei contra ti. Eu fiz o que é errado, eu fiz o que é mal aos teus olhos, me perdoa. Eu estou tendo consequência dos meus erros, mas Senhor, me ajuda. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochilará, eis que não dormirá e nem cochilará o guarda de Israel. É o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal, o Senhor guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus, que não dorme, não cochila, está ali ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vamos nomear um novo líder. Esse líder aí já não nos serve mais. Vamos nomear um outro líder. Esse que Deus colocou, nós não queremos. Nós mesmos vamos nomear outro para colocar no lugar. Não é o que Deus coloca, é o que nós queremos. Eu queria que vocês entendessem a matemática de Deus. Deus mais um é maioria. Deus mais um é maioria. Matemática de Deus. Não existe democracia em igreja, em Israel, nas coisas de Deus. Deus nomeia o líder, Deus dá visão e encaminha o povo para a terra prometida. Então, Deus mais um é a maioria. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Cara, Moisés e Arão então se prostraram, tamanha era a dor deles. Olha o que fizeram com seus líderes. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Eles são como pão, nós vamos comer eles, vão se formar como migalhas. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Moisés então passa a ter dois defensores, Josué e Caleb. A partir dali que Josué e Caleb se levantam para proteger Moisés, aquele povo então pegaram as pedras e quiseram apedrejar e matar Moisés. Deus então se levanta para proteger a Moisés, o líder. As consequências, agora eu quero que você guarde em seu coração as consequências do que aconteceu depois disso.
Aqueles homens que infamaram a terra, que falaram mal da terra que Deus ia dar para eles, esses 10 morreram de peste e de praga. Deus matou os 10. Josué e Calebe ficaram com vida e entraram em Canaã. O número, presta atenção agora, o número de 40 dias em que espiaram a terra resultou em 40 anos no deserto. A desobediência, a rebelião daquele povo que quis voltar para o Egito, Deus disse o seguinte: agora, cada dia que os espias ficaram lá espiando a terra, que foram 40, cada dia transformar-se-á em um ano. E os 40 dias transformaram-se em 40 anos. E preste mais atenção. Toda essa geração que estava lá, acima de 20 anos de idade, presta atenção. Toda aquela geração acima de 20 anos de idade, morreram no deserto, naqueles 40 anos, e não entraram na terra prometida. Todos acima de 20 anos. Nenhum deles entrou na terra prometida. Todos iriam morrer no deserto e não veriam o que Deus tinha para eles. Somente, dos que tinham acima de 20 anos, somente 2 homens entraram. Chamavam-se Calebe e Josué. 12 homens, 10 Deus matou. Porque não acreditaram nas promessas de Deus. Além de não crer nas promessas de Deus, levantaram uma rebelião do povo contra o seu líder. Deus matou os 10. Os 2 que foram fiéis a Moisés e foram fiéis às promessas de Deus, Deus então fez com que eles entrassem na terra prometida. E aquele povo, irmãos, imagina a dor, 40 anos no deserto. Mas tem notícias boas também nesses 40 anos de deserto. Deus sustentou eles todo dia de manhã com maná que vinha do céu. Pão, o pão do céu. Chegava final da tarde, Deus mandava codornizes. É interessante, quando a gente fala das promessas de Deus, acreditar em Deus, todos os dias. No primeiro dia, Deus disse para Moisés: Moisés, amanhã de manhã eu vou mandar o pão do céu, o maná. Vocês peguem para o dia, não peguem para o outro dia. Somente para o dia do dia que cair o maná. Aí veio o primeiro dia, caiu o pão do céu. Aí o povo vendo aquele pão cair do céu, o que eles fizeram? Pegaram. Só que alguns que não acreditavam na promessa de Deus, como se diz por aí, os esganados, pegaram pão demais. Chegou no outro dia, aquele pão que eles pegaram a mais, cheio de bichado. Porque Deus disse que era o pão para cada dia. Deus ia mandar todo dia o maná do céu. Porém, quando chegasse na sexta-feira, vocês vão pegar daí maná para o sábado. No sábado eu não vou mandar pão. No sábado vocês vão descansar, vocês vão me glorificar, vão fazer culto. Então vocês não peguem pão no sábado, peguem na sexta, porque no sábado vocês vão ganhar o pão na sexta-feira. E aconteceu isso. Isso é uma boa notícia. Uma outra boa notícia é que nos 40 anos, irmãos, olha, você já ouviu falar de marca de roupa famosa? Mas eu vou falar de uma marca de roupa famosa. Sapato. Grife de Deus. As roupas não envelheciam. As roupas não se rasgavam. As crianças cresciam
A roupa crescia junto com eles. Os sapatos cresciam junto com... Eu sei que tem na igreja, tem uns adolescentes aí que numa semana é um pé, na outra semana parece que aumentou o pé, né? Então, o sapato também crescia junto com o pé do cara. Deu cuidado de Deus. E esse é o nosso Deus. Não se sinta inferior diante dos problemas, das dificuldades. Josué e Caleb atentaram às promessas de Deus, porque aquela terra manava leite e mel. Os outros tiveram complexo de gafanhoto. A imagem que eles tinham de si mesmo era de dar pena. Eles se olhavam como gafanhotos sendo esmagados diante do inimigo. Então não sinta pena de si mesmo. Não tenha esse complexo de inferioridade. Vá a Deus. Deixa Deus ministrar no teu coração. Deixa Deus fazer uma grande obra no teu coração.